Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer mais uma atividade de português, né, no caderno. Essa atividade da aula de hoje, né, no dia 27/11/2020, essa atividade ela tá disponível lá na plataforma, tá? Porém, vocês podem ir pausando a aula e ir copiando no caderno, ou você pode imprimir a atividade que foi disponibilizada na plataforma também, tá? Então, vamos lá? Nós juntos, nós vamos fazer a resolução dessa atividade e relembrar alguns pontos que nós trabalhamos nas nossas aulas de português, ok? Vamos lá? Questão de número 1, tá pedindo para que você relacione A para a frase nominal e B para a frase oracionais, para as frases oracionais, né? Então, se eu tiver frase nominal, eu coloco o A, e se eu tiver frase oracional, que é a mesma coisa que frase verbal, eu vou colocar letra B, ok? Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho a seguinte frase: atenção. Essa frase, ela vai ser uma frase nominal ou uma frase verbal, né? Eu vou ter aqui a presença de uma frase nominal. Então, vou colocar a letra A. Por que isso aqui é uma frase nominal? Porque ela não tem a presença de um verbo, ok? Quando eu tenho a seguinte frase, na letra B, boa tarde, frase nominal ou frase verbal? Também vai ser uma frase nominal, porque não tem verbo, ok? Quando eu tenho aqui na letra C, por favor, me ajude, essa frase, ela é uma frase nominal ou uma frase verbal? Ela vai ser já o quê? Uma frase verbal ou chamada de frase oracional. Então, vai ser letra B. Por quê? Porque nós temos a presença da palavra ajude, e a palavra ajude é um verbo. Então, se eu tenho verbo, eu tenho oração, então eu tenho uma frase verbal, ok? Na letra D, quando eu falo com licença, eu tenho uma frase, o quê? Nominal, porque nós não temos a presença de verbos, ok? Na letra E, quando eu falo joguei tudo no lixo, eu vou perceber que eu tenho a presença do verbo joguei, não é? Joguei é um verbo. E se eu tenho a presença de um verbo, eu vou ter uma frase oracional ou uma frase verbal. Letra B. Então, nessa primeira atividade que foi proposta para vocês nessa aula, nós classificamos as frases de acordo com a presença ou a ausência de um verbo. Frase nominal ou frase verbal. Tem verbo, frase verbal, porque tem oração, né? Não tem verbo, é uma frase nominal. Vamos prosseguir? A segunda questão que foi lá proposta lá na plataforma para vocês, ela tá assim, ó, classifique os períodos em simples ou composto, né? Lembra que nós estudamos, né, que quando nós temos frases, né, frases no caso, frases verbais, né, as frases verbais, elas podem o quê? Se apresentar de duas maneiras, né? Elas podem ser frases que estão compostas por um enunciado, né? Ou parte do enunciado, né? Então, quando nós temos frases verbais, a gente vai ter a presença de oração, né? Então, a oração, dependendo da quantidade de orações que nós temos, a gente vai formar o quê? Períodos, né? A gente pode ter períodos. Então, quando nós temos frases verbais, né? A gente vai lembrar que frases verbais são formadas por orações. Então, a oração é uma ideia que se organiza em torno de um verbo, né? E a oração, ela tem o predicado e ela tem o sujeito, né? Ou ela pode ter só o predicado quando a gente tem uma oração sem sujeito, né? No caso das orações que tem sujeitos inexistentes, só tem a presença do predicado, né? Quando a gente tem uma frase que é formada por uma ou mais orações, né? A gente vai ter o que a gente chama de período, né? A gente vai ter períodos.
Os períodos, né, eles são classificados em períodos simples ou períodos composto. Se eu tenho somente uma oração, vai ser classificado como período simples. Se eu tenho mais de uma oração, eu já vou ter o que eu chamo de período composto. Então, na questão de número 2, está pedindo para que a gente classifique os períodos, né, ou seja, as frases, né, essas frases, em simples ou composto. Eu vou colocar S para período simples e C para período composto. Primeira coisa para a gente identificar, né, quantos períodos apresenta nessa frase, quantas orações nós temos nessa frase, a gente vai pegar, ter que identificar a presença do verbo, né? Então, na letra A, quando eu falo assim, ó, dei bobeira e comprei passagem direto para o Rio. A gente vai perceber que nessa frase eu tenho primeiro a presença do verbo dei, né? E depois eu tenho a presença do verbo comprei. Então, significa que aqui eu tenho o quê? Duas orações, né? Eu tenho duas orações. O que acontece? A primeira oração, ela é aqui, ó, dei bobeira. Então, ela encerra bem aqui, a minha primeira oração. E comprei passagem direto para o Rio. Então, daqui em diante vai ser a segunda oração. Você vai perceber que o E, lembra que nós vimos o E? Ele funciona como uma conjunção. Lembra que nós trabalhamos as conjunções? Que a conjunção é uma palavra que exerce a função de ligar, né? A conjunção, ela vai ligar duas orações, né? Liga duas orações, ou ela vai ligar dois termos que apresentam o quê? O mesmo valor gramatical, né? Estabelecendo uma relação entre eles. Então, vai ligar duas orações estabelecendo a relação entre elas, ou vai ligar duas palavras com o mesmo valor gramatical, também estabelecendo a relação entre elas. No caso aqui, a conjunção ligou duas orações. Então, eu tenho essa primeira oração e essa segunda oração. Então, significa que eu tenho um período o quê? Composto. Essa primeira oração, ela é classificada como período composto. Então, eu vou colocar a letra C, ok? Vamos lá? Vamos para a letra B. Na letra B tem assim, ó. Você está triste. Vamos identificar qual é o verbo dessa frase? O verbo dessa frase é o verbo estar, né? O verbo estar é o verbo. Eu tenho um verbo apenas, né? Então, o meu enunciado está em torno de um verbo. Então, eu tenho apenas uma oração, eu tenho apenas um período simples, ok? Então, vai ser letra S, período simples. Na letra C, eu tenho assim, ó. Eu sou o cara mais lindo do mundo. Vamos identificar qual o verbo? O verbo que nós temos é o verbo sou, né? Que é a conjugação do verbo ser. Tem mais algum verbo? Não, só tem um verbo. Então, eu só tenho a presença de uma oração. Então, eu tenho um período simples, né? Só tenho uma oração. Depois, na letra D, eu tenho a seguinte frase. Chegou no bar, dançou, cantou e bebeu muito. Vamos identificar qual ou quais verbos que tem nessa frase? A gente primeiro vai identificar aqui, ó, bem no início da frase, nós temos o verbo chegou, depois nós temos o verbo dançou, depois nós temos o verbo cantou e nós temos o verbo bebeu, né? O que nós vamos perceber? Nós temos 1, 2, 3 e 4 orações. A primeira oração é o que? Chegou no bar. A segunda oração é dançou. A terceira oração, cantou. E a quarta oração é o que? Bebeu muito. Então, nós temos 4 orações. Então, se nós temos 4 orações, significa que aqui apresenta um período composto, né? Cada verbo, né? Cada enunciado que gira em torno de um verbo é uma oração. Se uma frase verbal ela apresenta mais de uma oração, nós temos um período composto, que se só tem uma oração é chamado de período simples. Então, nessa segunda questão proposta, a sequência ficou C, S, S e C. Período composto, período simples e período composto.
ok? Então, nessa questão a gente lembrou o que é oração, nós lembramos o que são verbos, identificamos os verbos nas frases, né? Nas frases verbais. Vamos agora, ó, então, essa ficou a resolução da questão de número 1 e número 2 proposta para vocês. Vamos agora para a terceira questão disponibilizada para vocês revisarem juntamente comigo, né? Então, nessa questão de número 3, nós temos assim, ó, foram chamados às pressas, tá? Foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha, né? Então, baseado nessa frase, né, nós vamos responder, ó. Então, leia a frase acima e determine. Baseado nessa frase, nós vamos responder a letra A, letra B, letra C e letra D. Primeiramente, nós vamos identificar, né, solicitou que você identificasse qual é o sujeito dessa frase. De quem nós estamos falando nessa frase? Vamos ler novamente? Foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha, né? Então, qual é o sujeito? De quem eu falo? De quem o verbo está se relacionando? Nós estamos falando de que? Todos os vaqueiros. É só todos os vaqueiros? Não. É todos os vaqueiros da fazenda vizinha. Tudo isso aqui é o sujeito da frase, é o sujeito da oração? Sim. Por que tudo isso aqui? É porque quando eu falo, eu não estou falando somente dos vaqueiros, eu estou falando de todos os vaqueiros da fazenda vizinha. Eu estou especificando. Então, tudo isso faz parte do sujeito. Nesse sujeito tem uma palavra que é principal, né? Essa palavra principal ou as palavras principais que compõem o sujeito é chamado de núcleo. Então, quando eu falo todos os vaqueiros da fazenda vizinha, qual é a palavra essencial? Qual dessas aqui, ó, palavras eu não poderia retirar? Lembra que quando eu tenho o núcleo do sujeito, quem exerce a função do núcleo do sujeito é um nome, um pronome ou uma palavra substantivada. Então, a palavra principal que nós vamos ter aqui vai ser a palavra vaqueiros, tá? O nome, o substantivo vaqueiros vai funcionar como o núcleo do sujeito. Então, identificando o sujeito, identificando o núcleo do sujeito, eu tenho também como identificar o quê? Qual a classificação desse sujeito? Esse sujeito, a gente vai perceber que ele só tem uma palavra principal. Então, significa que esse meu sujeito, ele vai ser classificado como sujeito simples, né? Por que mesmo é um sujeito simples? Porque ele só tem apenas uma palavra compondo o núcleo. Então, se apresenta apenas um núcleo, sempre vamos ter um sujeito simples. Então, vamos recapitular como ficou? Na letra A dessa questão, o sujeito vai ser todos os vaqueiros da fazenda vizinha. Tudo isso compõe o sujeito. O núcleo vai ser a palavra vaqueiros. Então, se só tem um núcleo, nós temos um sujeito simples, né? E na letra D, eu estou perguntando para vocês qual é o predicado. Então, se na frase, né, quando nós tiramos o sujeito, tudo que resta na frase vai ser identificado como predicado. Então, a gente tirou aqui, ó, todos os vaqueiros da fazenda vizinha, né? Tudo isso compõe o sujeito da frase. Então, sobrou o quê? Foram chamados às pressas. Então, ó, foram chamados às pressas vai ser o quê? O predicado da minha frase, ou seja, o predicado da minha oração, ok? O que acontece? Essa oração, né, ela é uma oração, ou no caso essa frase, ela é formada só por apenas um verbo, só uma oração. Então, eu tenho o que eu chamo de um período simples, né? O que acontece? Essa oração, ela se encontra numa ordem o quê? Indireta. Por que nós temos na ordem indireta? A gente vai perceber que o predicado, ele veio na frente e o sujeito da oração apareceu o quê? No final, né? No final da frase. Então, eu tenho um
uma oração indireta, né? Lembra que nós identificamos as estruturas, né? As estruturas, ou seja, os termos principais da oração, o sujeito e o seu predicado, né? Lembra que o sujeito é de quem nós declaramos algo, né? De quem nós falamos algo, e já o predicado é aquilo que nós falamos acerca do sujeito, ok? Vamos prosseguir? Então, nós já revisamos mais um pouquinho, né? Vamos revisar agora através da quarta oração, através da quarta questão, que traz uma oração, e nessa oração nós vamos classificar o sujeito. Então, a oração é assim, ó. Anoitecia calmamente. Temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito inexistente ou sujeito desinencial. Nessa frase, né, vamos identificar, nós temos o verbo anoitecia. Com a presença do verbo anoitecia, o que acontece? Nós podemos identificar uma oração com sujeito simples. E aí, quando eu falo anoitecia, eu estou declarando algo a respeito de alguém? Sim ou não? Não. Então, eu não tenho um sujeito simples e também não tenho um sujeito composto. Não estou declarando nada a respeito de ninguém. Vai ser sujeito desinencial? Também não. Porque para ser sujeito desinencial, mesmo que eu não escreva na oração o sujeito, é possível a identificação do sujeito pela presença do verbo, pela conjugação do verbo. O que eu posso observar aqui? O verbo anoitecia, né? O verbo anoitecia, ele indica o quê? Um fenômeno da natureza, né? É fenômeno, ó, deixa eu escrever a palavra direitinho. Então, eu tenho um verbo anoitecia, que ele é um fenômeno da natureza, né? Esse verbo indicando o fenômeno da natureza, ele está conjugado na terceira pessoa do singular, né? Então, se eu tenho um fenômeno da natureza, né, um verbo indicando o fenômeno da natureza conjugado na terceira pessoa do singular, ele é chamado de verbo impessoal, né? Então, quando nós temos verbos impessoais, né, o verbo impessoal significa que tem a ocorrência de uma oração sem sujeito. Então, se não tem sujeito, a gente vai chamar também de sujeito que inexistente. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Isso daqui é uma das regras que nós temos para sujeito inexistente, né? Lembra que sujeito inexistente, né, é quando nós temos o verbo impessoal, né, ou seja, que são os verbos que, quando não tem sujeito, sempre usamos o verbo na terceira pessoa do singular. O verbo impessoal, ele vai se apresentar quando? Indicar um fenômeno da natureza, né, verbo chover, nevar, amanhecer e etc., né, indicam fenômenos da natureza, né? Se conjugados na terceira pessoa do singular, são verbos impessoais. O verbo ser, o verbo estar, o verbo indicando, né? Esses verbos, quando estiver indicando tempo ou estado meteorológico, também, né, na terceira pessoa do singular, vai ser considerado o verbo impessoal. Quando nós temos a presença do verbo haver, indicando o sentido de existir, também vai ser chamado de verbo impessoal, ou seja, a oração não tem sujeito. O verbo fazer, o verbo haver, o verbo ir, indicando o tempo decorrido, também na terceira pessoa do singular vai ser outro exemplo de sujeito inexistente. Sujeito simples é aquele sujeito que ele está expresso, ou seja, ele está escrito na oração e ele é formado só por uma palavra principal, ou seja, só tem um núcleo, por isso que é sujeito simples. O sujeito composto, ele tem que estar expresso, ou seja, tem que estar escrito na frase, né? E esse sujeito, quando a gente identifica, ele tem duas palavras principais ou mais duas palavras principais, né? Tem dois ou mais núcleos, por isso que ele vai ser classificado como sujeito composto. Já
Já o sujeito desinencial é aquele sujeito que, embora não esteja escrito na frase, né? Ele não está escrito, né? Mas ele vai estar implícito, ou seja, você consegue entender, subentender, você consegue identificar o sujeito, mesmo ele não estando escrito, por causa da forma que está implícita pela desinência do verbo, pela forma que o verbo foi flexionado, ok? Então, na questão de número 4, proposta para vocês, o gabarito ficou a terceira alternativa, sujeito inexistente. Então, é interessante que vocês coloquem a justificativa. Por que que é o sujeito inexistente, ou seja, oração sem sujeito? Porque o verbo anoitecia, ele indica fenômeno da natureza. Então, ele é um verbo que está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, ou seja, ele é um verbo impessoal. Sempre que temos um verbo impessoal, nós temos uma oração com um sujeito inexistente. Vamos para a quinta questão? Na quinta questão, né, proposta para a atividade de hoje, né, qual o tempo verbal do modo indicativo está os verbos a seguir? Então, já está falando que os verbos foram conjugados no modo que indicativo. Então, você vai me dizer qual é o tempo. Lembra que o tempo indicativo, ele pode se apresentar no presente, ele pode estar no pretérito, né? Aí o pretérito, ele vai ser pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, ou futuro, né? Futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, através da desinência do verbo, nós vamos identificar qual é o tempo do modo indicativo que esse verbo se encontra. Primeiramente, nós temos o verbo levará. A desinência é ará. Essa desinência ará significa que o nosso verbo, né, ele foi conjugado em qual tempo? Ele é presente, ele é passado ou é futuro? Levará. Levará significa que ele está o quê? No futuro, da ideia de algo que vai acontecer, né? Então, o futuro é, no caso, o futuro do presente ou futuro do pretérito. No caso aqui, eu tenho o futuro do presente. A desinenciará indica que meu verbo ele foi flexionado no futuro do presente. No caso, vai estar indicando a terceira pessoa, tá? Terceira pessoa do singular do futuro do presente, ok? Então, levará, futuro do presente. Vamos prosseguir? Nós vamos agora para a letra B, ainda dessa questão, né? Na letra B, eu tenho o verbo corre, tá? Nós temos o verbo corre. Então, o que a gente vai perceber aqui? A desinência do verbo corre vai ser o é, né? Essa terminação é. Quando eu tenho o verbo corre, significa que esse verbo foi conjugado no presente, no pretérito ou no futuro do modo indicativo. E aí, corre vai ser presente, vai ser pretérito ou vai ser futuro do modo indicativo. Então, quando eu falo corre, dá a ideia que o verbo ele tá o quê? Uma ação que está acontecendo agora. Então, significa que eu tenho o quê? Tempo presente, né? Então, eu tenho o presente do modo indicativo, né? Então, esse presente, ele está conjugado o quê? Na terceira pessoa do singular, né? Então, ele corre, né? Então, é presente, ok? Vamos prosseguir? Nós temos o verbo agora cantar. A desinência desse verbo vai ser ara. Através dessa desinência, né? A desinência ara, nós vamos indicar qual é o tempo, né? Cantar, dá a ideia de algo que está acontecendo, algo que vai acontecer ou algo que já aconteceu, dá a ideia de algo que aconteceu. Então, significa que eu tenho o quê? Passado, que é o pretérito, né? Nós temos o pretérito. No modo indicativo, nós temos 3 pretéritos: perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Quando eu tenho a desinência ara, o pretérito, ele está indicando um pretérito mais que perfeito, tá? Então, eu tenho um pretérito mais que perfeito.
Agora, a letra D, né, o último item da questão de número 5, eu tenho o verbo bateste. Então, aqui, ó, a desinência é estes. Com essa desinência estes, eu posso indicar qual é o tempo que meu verbo foi conjugado, né? Ele dá a ideia de algo que está acontecendo, que já aconteceu ou que vai acontecer. A desinência este dá a ideia de algo que já aconteceu. Então, significa que eu tenho que o passado também. Eu tenho pretérito novamente, né? Aí, agora eu tenho que identificar qual pretérito se trata. É um pretérito perfeito, um pretérito imperfeito ou mais que perfeito? Aqui, no caso, dá a ideia de uma ação totalmente concluída. Então, eu tenho um pretérito perfeito. Okay? Então, vai ser classificado como pretérito perfeito. Então, vamos voltar na questão de número 5 e ver como é que ficou a nossa resolução? Então, na questão de número 5, na letra A, o verbo levará foi conjugado no futuro do presente do modo indicativo, né? Já que na letra C, o verbo corre, né? O verbo corre, ele tá no presente do modo indicativo. O verbo cantara, ele tá conjugado no pretérito mais que perfeito, do modo indicativo. E o verbo bateste está no pretérito perfeito, do modo indicativo também, ok? Então, para finalizar, a atividade proposta para vocês na aula de hoje de português, nós vamos fazer a sexta questão. A sexta questão, ela está solicitando que vocês assinalem os verbos, né? Então, é para assinalar, ou seja, marcar quais os verbos são irregulares e escreva cada verbo no modo infinitivo, no infinitivo, tá? No modo infinitivo não, na forma nominal infinitiva. Lembra que os verbos, eles se apresentam em 3 formas nominais, né? Quando os verbos estão nas formas nominais, o verbo ele não exprime tempo, não exprime modo e não, por não terem sido o quê? Conjugado, né? Então, a forma nominal, o verbo ele não foi conjugado, ele não expressa tempo, ele não expressa modo. Embora, às vezes, quando o verbo está no infinitivo, no caso, infinitivo pessoal, ele pode indicar alguma conjugação em alguma das formas, em algum dos tempos, ok? Mas a forma nominal não expressa nem tempo, não expressa modo, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro identificar quais são os verbos irregulares e depois vamos passar esses verbos para a sua forma infinitiva. Ou melhor, vamos colocar primeiro no infinitivo. Vamos perceber que aqui, ó, vamos. O vamos é uma das formas do verbo que ir, né? É uma forma conjugada do verbo ir, ok? Então, a gente vai perceber, ó, que aqui o verbo ir, ele conjugado nessa maneira, ele já perdeu o quê? O seu radical totalmente, né? Então, significa que esse verbo, né? Esse verbo, ele tá, o seu radical, ele sofreu alteração. Então, ó, o vamos é uma flexão do verbo ir, né? O verbo ir flexionado. Então, significa que ele vai ser um verbo que? Irregular. O que é um verbo irregular? Os verbos irregulares são aqueles verbos, né, que quando foram conjugados, né, eles perdem, né, de alguma forma a sua forma, né? Dependendo da forma que ele foi conjugado, ele não permanece com o radical do mesmo jeito. O radical ele sofre alteração, né? No caso, você vai perceber que o verbo ir, ele é um verbo irregular, onde o seu radical, ele sofreu o quê? Alteração, né? Por isso que é um verbo irregular, né? Ele é modificado quando conjugado. O verbo aqui, agora nós temos o coube, né? O coube, ele vem do verbo que? Caber, né? Sua forma infinitiva vai ser caber. O que acontece? Olha aqui, ó, quando ele foi flexionado, o cabe, que é o radical do verbo, ele sofreu o que? Alteração. Então, significa que aqui também é um verbo que? Irregular. Nós temos novamente a presença de um verbo irregular. Aqui na letra
D, na letra D não, é na letra C, né, na verdade, né? Então, eu arrumei aqui a sequência, letra A, B, C, D, E, F e G, ok? Então, vocês vão arrumar a sequência para mim corretamente, ok? Vamos lá. Então, na letra C, nós temos o verbo é. O verbo é uma forma do verbo ser, tá? É uma forma do verbo ser, tá? O verbo ser foi flexionado, né? Então, o verbo ser foi flexionado. Então, significa que eu vou perceber, ó, que o verbo ser, quando conjugado, né, nessa forma, ele modificou o seu radical, né? Ele teve o seu radical modificado. Então, significa que ele também é um verbo que irregular, ok? Aqui, na letra D, põe. O põe é uma flexão do verbo pôr, né? É uma flexão do verbo pôr. O verbo pôr, ele também entra dentro do conjunto dos verbos o quê? Irregulares. Então, até agora, nós só tivemos o quê? Verbos irregulares. Vamos ver agora? Nós temos o verbo escreverei. Na sua forma infinitiva, significa que é o verbo escrever. O verbo escrever, o radical é o escreve, até a letra que vê. Ele entra no conjunto dos verbos irregulares? Não, ele não entra no conjunto dos verbos irregulares, porque quando eu conjugo, né, quando esse verbo é conjugado, em todas as formas verbais, todas as pessoas, número, em todos os tempos e modo, ele não vai sofrer alteração, né, no seu radical. O seu radical ele não é modificado. Então, significa que ele é um verbo que regular. Ele vai entrar no grupo dos verbos regular, ok? Cantaras é a flexão, né? É uma das formas do verbo cantar conjugado. Você vai ver que o radical de cantar vai ser o cante. O radical desse verbo ele não sofre alteração, né? Então ele também entra no conjunto dos verbos o que? Regulares. Então eu não vou assinalar. Aqui, jantamos é uma forma conjugada do verbo jantar, né? Jantar, o radical é o jante, né? Então, ele é um verbo que também não sofre alteração no seu radical, então ele também vai ser um verbo que regular, né? Então, nós temos que lembrar, né, a classificação dos verbos em relação à forma que eles são conjugados. Então, eles podem ser verbos regulares ou verbos irregulares. Quando a gente tem um verbo regular, é o que? Os verbos que não sofrem alteração em seu radical quando ele é conjugado. Já o verbo irregular, ao serem conjugados, sofrem alteração em seu radical ou nas suas terminações, né? Então, ficou como alternativa correta nessa questão, ficou a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. E as formas infinitiva desses verbos ficou de vamos vem do verbo ir, coube do verbo caber, do verbo ser, põe do verbo pôr, escreverei, verbo escrever, cantarás, verbo cantar e jantamos, o verbo jantar. Ok? Então, nessa aula de português de hoje, nós lembramos das frases nominais e frases verbais, nós lembramos quais os períodos, né? A classificação dos períodos, que ele pode ser período simples ou período composto. Período simples é aquele que é formado por apenas uma oração e período composto é aquele que é formado por duas ou mais orações. Vimos também na terceira questão quais são as estruturas de uma oração, né? Os termos essenciais de uma oração, que é o sujeito e o predicado. Nós vimos qual é o núcleo do sujeito, qual a classificação do sujeito, né? Na questão de número 4, nós lembramos um pouquinho do sujeito inexistente, um dos casos que apresenta oração sem sujeito, ou seja, sujeito inexistente. Na quinta questão, nós vimos, né, identificamos qual é o tempo verbal do modo indicativo que cada um dos verbos se encontravam.
E na última questão que a tia acabou de fazer com vocês, nós vimos, lembramos o que é verbo regular e verbo irregular, ok? Espero que a gente tenha revisado, que vocês tenham assimilado algumas informações, né? E que vocês estudem para a prova de vocês. Então, um beijo, meus amores, até nossa próxima aula.